Fala galera, o Up Entrevista de hoje é com meu primo Bruno Duarte. E nós estamos aqui no Boston Common, em Boston. E eu vim aqui entrevistar ele porque agora o Bruno é internacional. É, mais ou menos. Tu tá aqui, como que tu não é? Então eu sou. Então, o Bruno é meu primo e ele tem uma mensagem muito legal para passar para vocês em relação a sonhos. E para quem não sabe, o Bruno é baterista. Eu vou deixar as redes sociais dele linkada aqui, segue ele lá. E vamos começar do início, Bruno. Como é que foi essa tua ligação com a música? Como tudo começou? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que eu nunca tive um começo. Tipo assim, agora eu gosto de música, vou gostar. Acho que desde que eu nasci, eu sempre tive a música muito forte em mim. Tanto que eu não lembro quando eu quis tocar. Desde que eu nasci eu já queria. Então eu não tive um divisor de águas assim, né? Aos 5 anos foi quando eu comecei a tocar no louvor. Tipo, deixaram eu tocar lá e tal. Então aí foi meio que eu conto Isso mesmo, no louvor, né? da igreja, né? É, eu conto mesmo assim. Mas aí eu nunca tinha pensado em outra coisa. Eu sempre toquei, desde moleque. Tudo pra mim virava bateria. Todos os brinquedos, tudo que eu encostava virava bateria e percussão. E música e tal. Então quando deixaram eu tinha 5 anos. E desde, tipo, a vida inteira eu toco. Assim, nunca parei, entende? Não, eu tô rindo aqui porque eu fico lembrando, tipo, desde criança, a gente... Engraçado que o Bruno começou a tocar numa igrejinha pequenininha lá na EPTG e a gente era vizinho. Então a gente morava assim na mesma rua e a igreja era na mesma rua também. E tipo, você começou do nada, tipo, a gente nunca foi rico nem nada. Pelo contrário, tudo muito simples, tudo a audiência muito pequena, mas você sabia qual era o seu dom, né? Isso é incrível quando a gente conhece no que a gente tem, como é que fala? No que a gente tem um talento, né? Uma vocação. Uma vocação, exatamente. Uma coisa legal também, gente, é que o Bruno já me deu aula de bateria. Minha primeira aluna, Gabi. Foi um desastre. E já tocou na banda minha também, a gente ganhou o primeiro lugar no Encontro de Talentos. Mas me diz aí, Bruno, você já pensou algum dia na sua vida que você ia trabalhar com música, que você ia, tipo, viver disso? Então, até a adolescência, o final do ensino médio ali, eu não tinha noção que eu poderia viver de música. Era tudo muito distante pra mim, assim. E tanto que eu terminei o ensino médio, fiquei 1 ano trabalhando na Jocum. Quando eu saí, eu ainda trabalhei no banco um tempo. E aí, trabalhando no banco, conhecendo pessoas, conversando. Isso na vida, não no banco. Eu meio que fui enxergando que era possível eu viver de música com isso e tal. E aí um cara chamado Eric, que toca batera e tal, lá em Brasília, trocando ideia com ele, eu falei que queria viver disso. Ele já trabalhava com a música, sei lá, 20 anos. E ele meio que me deu a oportunidade de trabalhar na BSB Musical, me colocou lá dentro. E eu percebi que eu poderia viver de música um dia, voltando, saindo do banco, passei frente à concessionária de carros e tinha um cara tocando bateria na concessionária. O nome dele é Kaká, o Kaká Barros. E hoje é onde eu trabalho, né, na empresa do Kaká, a Toccata Instituto de Música. Vendo o Kaká, vendo aquelas coisas ali, conversando com ele, eu vi que era possível viver de música. E sei lá, na outra semana eu pedi demissão do banco, ainda fiquei 3 meses sem ter como trabalhar, meio que procurando e tal. E foi quando o Eric meio que me abriu as portas pra mim e tal, me indicou pra uma galera. Comecei a dar aula e lá comecei a fazer network, já tocava com uma galera, então comecei a tocar com mais gente. E daí as coisas foram só se abrindo. Estudei um tempão com o Daniel Oliveira, estudei um tempão na Escola de Música de Brasília. Legal. E eu acho que viver é se relacionar. E à medida que você vai se relacionando, você consegue coisas muito boas para amizade, mas também abre muitas portas na questão de profissional e tal. Isso quando você começou, você tinha mais ou menos quantos anos aí? 18. 18 anos. 18. E atualmente, o que você tá fazendo agora? Eu sei que você tocava
na Lost in Hate, mas ela não... o Lost acabou, Acabou. gente depois aí de 9 anos, a gente faria 10 anos de banda essa semana. Uau, sério? O DVD Massa. deve estar saindo aí. Meio que chegou num ponto que tipo, ou a gente rachava. A gente escolheu não continuar com a banda, mas todo mundo ainda é amigo, parte da banda ainda... Eu acho que 3 bandas surgiram com o final do Lost in Hate. Eu acho que é muito legal falar sobre isso, Bruno, porque muitas vezes quando a gente tá em um projeto que dá certo, igual tinha fã, vocês viajaram e tal, tipo, tava dando certo, eu acho que a tendência das pessoas é entrar num estado de inércia e se apegar àquilo ali, tipo, meu xodózinho, e eu não quero viver pra sempre disso, mas... Às vezes, assim, é um momento, às vezes você tem que tomar umas decisões na sua vida que você tem que desapegar. Mas que às vezes abre outras portas, né? Tipo... eu acho que mais importante do que o momento do começo é você saber o momento do fim. Porque o começo é muito legal, você tá empolgado, cheio de energia, cheio de vontade. E às vezes, se você continuar insistindo numa parada, você pode acabar causando traumas, né? Então saber parar, saber o momento do fim, ter essa sacada, essa... E isso é essa super consciência é importante. Nessa mensagem que a gente quer passar no vídeo hoje, questão de sonhos, né? Porque às vezes você tem um sonho que é o ponto final, mas tipo, tem todo um processo. E esse processo tem fases, né? Fases que começam, mas também que acabam um dia, então... E agora você tá na 5. Tô na 5, a 5, quando eu entrei na 5 eu tava no Lost ainda. E aí eu já cheguei a ter, 5, 6 bandas. E tocava com todo mundo e tal, em vários estilos diferentes. Nunca me prendia, vou tocar só metal, vou tocar só groove, vou tocar só... legal. Qual samba, era o estilo da Lost e qual é o da 5? O Lost era uma banda de metal hardcore. E tinha muita influência de metal, assim, mais pra metal do que hardcore, né? Mas a gente meio que não ficava só no metal. E assim que é a banda de groove. Tudo que faz dançar, tudo que lembra festa, a gente toca. Massa. Muito bom o som deles, gente. Eu vou deixar o link aqui também das redes sociais da 5. Confere lá, porque eu curto bastante. Muito bom. Mas o que te motivou a dar a entrada mesmo, tirar o visto e vir pra cá, foi algo muito extraordinário que aconteceu na sua vida. E conta pro pessoal aí o que aconteceu e como que foi um pouco dessa experiência. Bom, em 2013 eu fiz um turnê com Lost in Hate, abrindo os shows de uma banda chamada Billy the Kid. Billy the Kid é uma banda de amigos meus da Costa Rica e tal, e aí a gente fez a turnê, a gente fez o Brasil inteiro, a gente foi de Porto Alegre a Belém, inclusive a gente passou em Palmas na época que você morava lá. Me visitou também lá em Palmas. Em Palmas, e aí a gente... tocou muito, foi um mês tocando, sei lá, de quinta a domingo. Mas o baterista do Billy the Kid ainda, né, o Santiago. E aí o Santiago, na turnê, tipo assim, a gente ficou muito amigo. E eu lembro que eu levei todas as minhas estantes, eu emprestava minhas estantes pra ele. E o Santiago, ele é brasileiro? Não, ele é costarriquenho, mas com cidadania americana, porque os pais dele são americanos e tal. Sim. Então ele vive nos Estados Unidos, na Califórnia, e vive na Costa Rica. Estava tudo meu dele, as estantes, teve shows que ele usou meus pratos, usava minha caixa, e eu emprestava sem nenhum interesse. E tipo assim, pra ajudar mesmo, assim, porque o cara tá em outro país, tocando uma parada desconhecida, e a maioria dos shows a gente não tinha estrutura, tipo assim, sinistra pra receber, então como eu tava levando tudo, a gente dividiu mesmo as coisas. E aí, durante essa turnê, eu lembro também de eu passar muitos macetes pra ele, né? Ele é formado na Escola de Artes de Los Angeles, e então ele tinha acabado de formar, só que com muito lance só de jazz e de paradas mais leves, né? E pro metal eu tinha algumas sacadas assim que ele ainda não havia conhecido, então eu passei muita informação para ele e ele ficou muito feliz com aquilo, tal. Ao mesmo tempo eu dei livros de música brasileira, legal, de ritmos brasileiros para ele, ensinei algumas coisas, dei muito macetes. E ele nunca esqueceu isso. E eu lembro que no último dia que a gente esteve junto no Brasil, lá em Brasília, em casa e tal, ele virou pra mim e falou assim, um dia eu vou te levar para os Estados Unidos.
Eu ri, eu tipo, nunca vai rolar isso, mano. Não falo inglês, não tenho grana pra bancar isso, nunca imaginei e tal. E o que eu não sabia é que o Santiago, ele é apadrinhado pelo Billy Cobham. E então assim, o cara tem como padrinho o Billy Cobham, que é, eu acho que vivo, a maior lenda da bateria hoje, né? Ele tá entre, sei lá, o top 3, top 5. Se eu fosse no workshop dele, um show dele, eu já tava feliz. Desde essa época sempre falou de mim pro Billy. Ele em 2017 achou que era a hora de eu vir estudar com eles aqui nos Estados Unidos. Massa. E aí me mandou uma carta convite. Eu nem esperava, eu tinha esquecido totalmente disso. Eu sempre acompanhava o trabalho do Santiago. Levou quanto tempo, assim, tipo, do prazo que você conheceu o Santiago até esse convite? 5 anos. 5 anos? Eu nem lembrava, mas lembrava do Santiago, sempre conversava com ele, sabia que ele era apadrinhado pelo Billy, mas nem pensava em vir pra cá ou, tipo assim, seguir minha vida lá. E muito trabalho, tocando de segunda a segunda. Várias vezes eu faço 3, 4 shows por dia para tentar pagar as contas. Surgiu o convite de estudar com ele, um curso intensivo. Teve você dias... falou que não foi muita gente selecionada, né? Então, como que foi essa seleção? Eu fui o único da América Latina batera, né, ser selecionado, assim. Não teve nenhum batera aluno lá que... Nossa, que honra, hein? Do México pra baixo que eu fui o único. Aí tinham 8 americanos, bateristas, e mais um baterista alemão. Toca muito ele, e tipo assim, me convidou, eu estive lá no meio deles. Então, você era o único brasileiro, o único da América Latina, no batera, meio de sim, só cara fera. Só de galera sinistra. E com o Billy Cobham. Com o Billy Cobham como professor, também o Dom Famularo. Eu considero uma das maiores autoridades da bateria no mundo, escreveu inúmeros livros, e ele é um embaixador global, né? Tipo assim, tava ali no meio deles, e aí quando o Billy chegou... Só gente boa. Só gente boa. O Billy Cobham chegou, entrou, e todo mundo começou a aplaudir ele. Eu tava meio que comendo. E saí do lugar da comida e fui lá ver quem era que tinha chegado. E era ele. Não, a comida de graça. Sempre comendo. E aí ele... batendo palma, aí parou a palma, ele ficou olhando cada um. Quando ele me olhou, deu pra ver no semblante dele que ele ficou feliz, assim, e ele gritou, Brasil! Uau. E começou a bater palma. E foi desse jeito que começou o curso, ele não falou mais nada. E aí o pessoal bateu palma, e Brasil, Brasil. Mas começou assim, com essa recepção do próprio Billy Cobham. E assim, o legal de eu trazer o depoimento do Bruno aqui para o nosso canal, que eu acho mais interessante na história dele, é que a gente pode aprender inúmeras lições com o exemplo do Bruno, e vocês sabem que eu sempre gosto de trazer exemplos legais aqui, que a gente pode tirar coisas para nossa vida. Talvez você não é músico, mas eu não sei qual é o sonho que você tem, eu não sei qual é o talento que você tem, e eu acho que a história dele dá pra gente aprender bastante com isso, porque primeira coisa a gente vê que você tinha um sonho desde criança, você persistiu nesse sonho, você lutou, por mais que não seja fácil ser músico. E eu tenho uma coisa assim comigo que, tipo, um pensamento meu que eu acho que é válido pra isso aqui. Tipo, você ser a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Então, tipo assim, independente se o que você tá fazendo é pouco ou é muito, sempre dá o seu melhor. Exato. Porque você não sabe quem você tá conversando, você não sabe quem são as pessoas. E você não tá fazendo isso, não é por algo em troca, mas é por você mesmo, tipo, sim, de sempre dar o seu melhor, porque talvez uma atitude que você teve marcou a vida do Santiago. Então, Bruno, o que eu queria encerrar aqui a nossa entrevista qual é a mensagem que você tem para dar pro pessoal aí, segundo tudo que você já viveu até aqui, essa experiência? Bom, nunca deixe de trabalhar, nunca deixe de seguir em frente. Assim, tinha muito pensamento assim, poxa, eu trabalho tanto, de segunda a segunda, eu não tenho tempo para descansar, não tenho tempo... Tipo assim, eu nunca paro, entendeu? Eu sempre tô querendo aprender, estudar. E às vezes eu pensava, poxa, nunca vai acontecer nada, nunca vai mudar. E pra mim a possibilidade de ter estudado com ele já é muito grande, assim. E eu fico muito feliz de... Se eu visse ele, eu ficaria muito feliz já. Mas o fato de ter sido aluno dele e de já estar com convite para voltar ano que vem, já tá, tipo assim, tudo meio que acontecendo, caminhando. Mas eu ver que tudo que eu fiz não foi em vão, entende? Então, assim, por mais que às vezes um dia você acorde desacreditado, sei lá, você acha que não esteja resultando em algo,
Mas uma hora as coisas acontecem, uma hora as coisas aparecem. Não desista, sacou? Porque às vezes você tá fazendo um monte de coisa, só leva pedrada, mas você não se abalar com isso. Ou dificuldade outras, todo mundo passa, né, Bruno? Todo mundo passa, mas tu já passou dificuldade, olha pro seu foco e vai embora. Com a grana apertada. Todo tempo. Mas assim, é o que é a vida. A gente tem que encarar a nossa situação da melhor maneira possível e tipo, igual aquela frase, né? Se a vida te der limões, faça uma limonada. Inclusive o Bruno fez a tatuagem de um limão aqui, porque ele é viciado em limão. Eu amo limão. Ganhei uma tatu ontem e fiz. Então é isso, gente. Esse era o recado que a gente tinha para dar para vocês nessa entrevista. Eu acho que dá pra gente aprender bastante coisa, independente da sua área, independente do seu talento. Acho que essa mensagem é universal. E a gente sempre tem que ter fé, acreditar, dar o nosso melhor, porque as coisas acontecem para quem planta, né? Para quem planta, tem colheita. Então, se você gostou dessa entrevista, não deixe de clicar em gostei aí, seguir em todas as nossas redes sociais, se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. E eu vou ficando aqui com o Bruno, que a gente ainda tem muito para andar. Beleza, falou galera, é nóis. Até mais, tchau. Tchau.